Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Ken Tamura e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o poder dos pensamentos e palavras. Como que os pensamentos e as palavras, através de pequenos hábitos, influenciam diretamente na nossa realidade e como que essa realidade pode ser alterada, como que ela pode se tornar algo a nosso favor, a seu favor. Afinal de contas, o que a gente pensa e fala acontece. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir para que você já deixe seu like, já deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você ama, para que a gente possa continuar trazendo conteúdos, para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com outras pessoas e com você. A gente acha que a gente toma as nossas atitudes e a gente tem os nossos próprios pensamentos, mas na verdade a gente não tem, a gente não está pensando na maior parte do tempo. É importante lembrar que 95% de tudo que a gente manifesta vem da nossa mente subconsciente, lembra? Né? E mesmo a gente sabendo disso, é muito difícil assimilar essa realidade, é muito difícil perceber de fato que 95% de tudo que a gente manifesta, seja como pensamento, seja como palavra, não são pensamentos de fato, não são coisas que a gente está, como eu posso dizer, maquinando, né? A gente não está produzindo, são coisas automáticas, elas vêm de hábitos que estão dentro do nosso subconsciente. E como são hábitos, tende a acontecer com frequência. E dessa forma, a gente vive num ciclo, né, de problemas, de situações que se repetem. É por isso que o Eckhart Tolle ele fala da gente viver o agora, né? Porque ele sabe que quando a gente foca no momento presente, a gente foca no agora, a gente não dá espaço para esses pensamentos, né? Você vai ver que são falsos pensamentos que vêm do nosso subconsciente. Então hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, que é o hábito, que está onde? O hábito está no nosso subconsciente. E nós temos o hábito de falar sem pensar e o hábito de pensar sem pensar. Mas como assim pensar sem pensar? Lembrando que todo hábito vem do nosso subconsciente e, portanto, são coisas que acontecem automaticamente. Né? Não dá tempo de passar pelo consciente para que a gente faça um raciocínio se a gente não estiver prestando atenção nisso. Se a gente deixar que as coisas aconteçam no automático, a gente vai pensar sem pensar. E a outra coisa também é que as emoções, elas também vêm do nosso subconsciente. Então, quando se trata de hábito e de emoção, são programações que vêm do nosso subconsciente. Essas programações são produtos de memórias, como você deve ter visto nos vídeos que eu falei sobre o Ho'oponopono. Então, se por exemplo você está andando na rua e uma pessoa esbarra em você e simplesmente te dá aquele empurrão e continua andando, né? A sua reação automática pode ser de pensar assim: nossa, que grosseria, que mal educado, né? Nem olha para trás para pedir desculpa, né? E depois você pode falar algo do tipo, né? Nossa, nem para pedir desculpa, você solta algo, você acaba manifestando verbalmente algo que condiz com esse pensamento. Essas duas reações automáticas, ela vêm do subconsciente, elas não vêm do consciente. Né? Se você parasse para pensar, para usar a mente consciente nesse exemplo, talvez você pensaria algo como: nossa, o que será que aconteceu para essa pessoa estar tão distante, para ela estar tão avoada, né? Ou para ela estar com tanta pressa, ela estar tão preocupada, né? Você iria colocar um pensamento de fato na situação e isso automaticamente não iria te colocar numa situação de irritação ou de raiva. E assim é para todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida. A gente pode deixar que o subconsciente atue automaticamente ou a gente pode pensar antes de falar e pensar antes de pensar. Inclusive, para quem viu o vídeo que eu fiz sobre agir e reagir, tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Uma outra coisa que vem do nosso subconsciente é a forma como nós percebemos as coisas, né? E uma dessas coisas são as brincadeiras. Eu, por exemplo, no meu caso,
eu achava muitas brincadeiras irônicas engraçadas, né? Então, o que eu fazia, por exemplo, com a minha esposa, quando ela fazia algo muito legal, fazia algo, por exemplo, ela cozinhava um bolo maravilhoso, eu dizia para ela brincando assim: Nossa, até que de vez em quando você manda bem, hein? Né? E por que eu fazia isso? Né? Porque para mim isso era engraçado, né? Mas essa graça que eu via tinha tudo a ver com o meu subconsciente. Não era uma coisa que estava sendo engraçada para ela, né? A partir do momento que eu comecei a pensar os meus pensamentos, a pensar as minhas brincadeiras, eu comecei a perceber que aquilo não estava fazendo bem para ela, né? E na verdade, se eu continuasse, eu poderia, por repetição, incutir isso dentro do subconsciente dela, né? Incutir de que ela só faz coisas boas de vez em quando, ela só acerta de vez em quando, entende? Né? Isso tudo por causa de uma brincadeira, por falta de compreender essa questão do pensar antes de pensar, do pensar antes de falar. Então perceba, não é a questão de falar com intenção. É claro que eu não tinha intenção de magoar, né? Mas é a questão de pensar antes de falar, pensar antes de pensar. Porque o que eu estava fazendo era engraçado para mim, mas não estava agregando em nada, não estava valorizando o que ela fazia. Por isso que mesmo em se tratando de brincadeiras, é muito importante a gente aprender a usar o nosso consciente, a nossa mente consciente, para pensar antes de falar. Uma outra questão dos hábitos mentais está ligada ao negativismo e à autocrítica. O negativismo é quando a pessoa diz: Ah, você nunca fez isso antes? Não vai dar certo. O que acontece? Olha, eu acho que não vai dar tempo porque a gente vai pegar muito trânsito. O que acontece? Olha, se é algo que eu não domino, que eu não entendo, eu prefiro nem tentar. O que acontece? A pessoa não tenta mesmo, né? Ela continua se auto-sabotando. Quando se trata de autocrítica, a pessoa muitas vezes faz uma crítica agressiva contra si mesma. Ela diz assim: sua anta, como que você não viu que isso ia acontecer? Ou seu imbecil, como é que você não viu isso antes? Então, olha o nível de tratamento que a pessoa dá para si mesma, né? Anta, imbecil, besta quadrada, e assim ela vai se programando. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o generalismo. Sabe aquelas pessoas que têm a mania de dizer assim: tudo, sempre, toda hora, todo momento, nunca, impossível, né? E normalmente, geralmente, essas palavras são utilizadas no sentido negativo. Então a pessoa tem o hábito de dizer coisas assim: você nunca escuta o que eu falo. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Toda hora você faz isso. Será que você não vai aprender nunca? Por que eu só faço besteiras? Por que eu só dou bola fora? Ouvindo assim, parece até um pouco engraçado, né? Porque é tão óbvio. Mas, ao mesmo tempo, apesar de óbvio, a gente repete essas coisas com frequência. Só que é importante entender que a gente não pensa e nem costuma falar essas coisas por teimosia, como se diz, né? Ou porque tem um temperamento difícil, como se diz. A gente fala essas coisas porque está automático, vem do hábito, né? Vem do subconsciente. É o hábito de não pensar antes de pensar, de não pensar antes de falar. Mais do que isso, os hábitos negativos, eles são mantidos porque falta conscientização de que tudo é energia, frequência e vibração. Os hábitos negativos são mantidos porque lá no fundo a pessoa ainda não acredita no poder dos pensamentos e das palavras, mesmo que esteja se manifestando debaixo do seu próprio nariz. E por isso que a pessoa acredita que não tem nada de mais pensar ou falar desse jeito. E essa é uma das grandes armadilhas que faz com que a pessoa fique em ciclos negativos na sua vida. A física quântica comprova hoje que tudo é energia, frequência e vibração. E também comprova que toda energia que nós emitimos vai influenciar o outro e vai influenciar as nossas vidas. Mas mesmo assim, tem muita gente que acha que não é nada demais. A física comprova que o que pensamos, falamos e sentimos tem o poder total, completo de mudar as nossas vidas. Mas mesmo assim,
Para muita gente, isso não é nada demais. Então, percebe como que o ego atua? Quem está por trás de tudo isso, sabotando a mente novamente, é o ego. Uma das melhores formas de mudar um hábito é usar o poder da mente consciente para dar um comando e repetir esse comando constantemente. Você pode mudar para, olha, a gente está em cima da hora, mas vai dar tudo certo. A gente vai chegar na hora certa. Eu nunca fiz isso, mas vamos lá, nada é impossível. Não deu certo dessa vez, mas eu aprendi mais uma. Da próxima vez eu acerto. Você consegue perceber como que a energia é muito diferente? E você pode também usar as generalidades para criar a realidade que você deseja. Por exemplo, você é sempre tão atenciosa. O que aconteceu hoje que você anda meio distraída? Nós já conseguimos. Nós sempre superamos obstáculos. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Nossa, que comida maravilhosa! Você é uma Masterchef mesmo. Você sempre faz tudo tão bem, faz tudo tão perfeito. Então procure se lembrar disso. O pensamento sem consciência não é pensamento de fato, é um hábito. Os 5% da mente consciente tem um poder enorme quando a gente aprende a utilizar a nosso favor. Pensamentos e palavras têm poder, mas se você utilizar com sabedoria e consciência, quem vai ter esse poder é você. Deixe aqui depois os seus comentários sobre a sua experiência com pensamentos e palavras. Compartilhe as suas experiências para que outras pessoas também se inspirem, ok? Hoje eu fico por aqui. Se você ainda não deu seu joinha, não deixou o seu like, deixa seu like, seu joinha, tá bom? Se você não se inscreveu, inscreva-se e compartilhe com a sua rede de amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama, para que você possa ajudar a gente a crescer ainda mais e para que a gente possa continuar trazendo e compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas também, tá bom? Mas por hoje é só. Fique com Deus. Gratidão por ter ficado comigo até aqui e que todos nós juntos possamos evoluir.